Olá, está no ar o programa Vida e Companhia. Meu nome é Fernando Bispo e no programa de hoje vamos falar sobre a importância da profissão de artista circense, o cenário atual do circo nos dias de hoje e os principais desafios da profissão. Para falar sobre esse assunto, recebemos o artista circense e proprietário de circo, Ramon Morambio. Ramon, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Olá, Fernando. Obrigado pela oportunidade em poder falar do circo. A gente que agradece a sua disponibilidade. Ramon, me fala um pouquinho sobre como é a vida de artista circense. É um artista como um outro qualquer, só que tem algumas particularidades ou tem coisas que são específicas dessa área do circo? Bom, o artista de circo, né? Eu nasci e fui criado em circo, junto com minha família. As crianças de circo que nascem no fundo do circo, em um trailer, desde pequenininho começam a brincar de circo, de ser artista. A gente imita nossos pais, nossos avós, os artistas do circo. Então, fazer acrobacia, malabarismo. Depois, quando chega numa certa idade, a gente só treina para se aperfeiçoar, né? Então, a gente praticamente nasce artista de circo. A maioria dos artistas do circo normalmente vem dessa tradição. A família já é do circo, os pais e avós, e eles já naturalmente fazem parte dessa comunidade. Tem muitos artistas que vêm de outros circos ou que vêm de outras atividades e se integram nesse programa do circo? Sim. Até os anos 80, a gente praticamente ou nascia no circo ou fugia com o circo, né? Quem era da cidade. Hoje em dia existem muitas escolas de circo, você aprende circo em academias, na universidade, escolas fixas. Então, hoje você recebe muitos artistas que não são nascidos em circo, né? Isso é muito comum nos dias de hoje. Tem muitos artistas, são muitas pessoas que se tornam artistas que vêm do esporte também, né? Sim. Das artes, das danças, enfim, do malabares, naquelas apresentações de danças modernas, às vezes eles acabam indo para o circo. Como é que funciona esses artistas de fora para que eles se integrem nesse perfil do circo? Como é que funciona esse processo? Muita gente até tem a vontade de experimentar uma vivência no circo, né, uma apresentação. Então, tem atletas olímpicos que integram espetáculos de circo hoje, ginastas integram, bailarinos. O circo está o tempo todo recebendo atores, né? Então, faz parte e é uma troca, né? É muito comum hoje. O que é o mais legal do circo, na tua opinião? Você que nasceu no circo e está a vida inteira lá. Ah, tem muitas coisas legais, né? Eu acho que uma delas, a gente tem uma rotina, que é uma rotina diferente a cada temporada, né? Então, como o circo é itinerante, um mês ele está num lugar, outro mês em outro, cada vez que você muda, a sua rotina muda um pouco também. Então, por mais que seja uma rotina, sempre é diferente. Isso eu acho interessante. Agora tem vários desafios, né, Ramon? Porque são muitas pessoas trabalhando num lugar e que ficam morando em trailers, morando com estruturas não tão fixas, né? Estruturas todas elas se movimentam, né? As casas são trailers, para lavar roupa, para fazer comida, é tudo mais complexo. Como é que funciona essa logística, esse dia a dia das famílias, das pessoas no circo? Bom, o circo, existem vários tamanhos de circo, né? A gente tem circos menores, circos maiores. O nosso circo da minha família é um circo médio, né? Então a gente tem ali um pouco mais de 20 pessoas que moram no circo, né? Imagina assim, você na cidade, você acorda na sua casa, se arruma, tem um trajeto até o seu trabalho, trabalha, convive com um grupo de pessoas, depois volta para sua casa, convive com a sua família, na maioria das vezes, né? Quem não mora sozinho. No circo, a gente trabalha e convive e mora com o mesmo grupo, né? Você não se desloca para ter contato com outras pessoas de uma rotina diária, né? Você Então, não pega trânsito, por exemplo, para ir para o trabalho, você já está no trabalho. não pega trânsito. Mas imagina que muitas vezes você tem que ter um cuidado para você não misturar o seu lado pessoal com o seu lado profissional, né? Ainda mais dentro de uma comunidade como o circo. Então, o tempo de convivência é muito maior, eu acho que começa aí um desafio. Mas falando da rotina de morar no circo, né? Hoje os trailers, as carretas que são adaptadas como casa, oferecem toda uma comodidade de máquina de lavar roupa, de fogão. A gente tem geradores de energia elétrica, às vezes chega num terreno ainda não tem energia instalada, tem gerador.
os banheiros têm caixa de detrito, a gente tem caixa de água, né? Então hoje a gente consegue viver com um pouco mais conforto do que da época da minha mãe, do meu pai, por exemplo, né? Antigamente os desafios, pelo menos da parte de infraestrutura, eram muito maiores, né? Sim, sim, sim. O que é o mais difícil dessa rotina? Existem várias dificuldades, né? Se a gente pensar para funcionar um circo hoje, eu acho que um dos pontos mais difíceis é você conseguir terrenos, né? Espaços, locais para montar o circo, né? Sejam nas grandes cidades ou nas pequenas. As pequenas um pouco mais fácil ainda. Mas hoje terrenos que ficam de fácil acesso para a população, normalmente são terrenos mais centralizados, que possuem um custo de locação muito grande, né? É difícil às vezes você achar uma área pública que você consiga ali pagar a taxa de uso de solo para montar o circo. Então, a dificuldade é a gente vive caçando terreno. Você acha um terreno, tenta negociar. Se ele é público ou particular, você negocia com o proprietário. Isso é uma dificuldade, né? Falando da estrutura circo. Quando você vai para a família do circo, né? Hoje, já faz um tempo, na verdade, existe uma lei federal, por exemplo, que permite que o aluno escolar do circo ou de famílias itinerantes, de ciganos e outros ramos, eles possam ser matriculados em escola em qualquer período escolar, né? Você chega, você vai lá, faz a sua matrícula, você pode ser inserido na escola. O que acontece é que nos dias de hoje existe um sistema eletrônico. Então, muitas vezes, você chega na cidade, quando a mãe vai matricular a criança, esse sistema eletrônico, ele dificulta um pouco esse rápido acesso, né? Então, a mãe, às vezes, tem que entrar em contato com a Secretaria da Educação. Isso, às vezes, você perde ali 2, 3 dias, né? E quando você está numa cidade menor, às vezes sua temporada é 1 semana, 2 semanas. Então você chega com o circo terça-feira, você vai lá, matricula seu filho, de manhã, à tarde ele já vai para a aula. Porque às vezes na semana seguinte o circo já muda, né? Então a gente tem essa questão de tratamento médico, né? Às vezes uma mulher do circo que está grávida ou precisa de um tratamento, muitas vezes você chega também, os sistemas são informatizados, existe uma fila de espera. Então, às vezes, quando você vai lá, você não tem um comprovante de residência. Às vezes. A gente chega no circo, às vezes o artista, o morador do circo, leva ali o alvará da prefeitura, ou o AVCB, ou a conta de luz, como comprovante de residência que está no nome do circo, né? Precisa um comprovante de residência do seu nome, né? Você conversa, você consegue ser atendido. Mas, às vezes, um sistema eletrônico leva um tempo para... Então, são as dificuldades, né? Você acha que teria como facilitar a vida do artista circense com essas burocracias que fazem a pessoa perder tempo? E no caso da escola, por exemplo, essa é uma dúvida que eu tinha com as crianças que têm que se matricular e entrar numa turma que não conhecem em um período muito curto de tempo. Quanto tempo o circo fica numa cidade ou numa localidade? O nosso circo, a gente costuma ficar 1 mês em cada local. Mas existem circos que ficam 1 semana, existem circos que ficam 2, 3 meses nas grandes cidades, né? Então depende, varia. Para você ter uma ideia, até o ensino fundamental eu estudei em quase 100 escolas, né? Então, se olhar meu histórico escolar, tem escola que eu estudei 3 dias, 1 semana, 3 meses, né? Então, a gente muda o tempo todo. Como é que era isso para você? Cada dia ou cada semana estar numa escola completamente diferente, com alunos diferentes, tentando acompanhar o ritmo daquela sala de aula? Você acaba se acostumando, né? Quando você nasce numa vida que você nasceu daquele jeito, você se acostuma. Claro, se você está no estado de São Paulo, você vai para o estado de Minas, às vezes a geografia ou a história vão ter características diferentes, né? Você tem que adaptar. Então a gente contava sempre com a compreensão dos professores. Às vezes chegava na sala de aula, estava rolando prova. Do aluno novo aqui do circo. A professora pegava o caderno, via o que eu tinha estudado na escola anterior e aplicava uma prova ali para mim. Específica para você, porque você estava num outro momento da matéria. Mas com isso a gente aprendia muita coisa e conhecia
coisas diferentes, né? Tem um lado bom também, né? Você faz muita amizade e deve haver uma curiosidade dos outros alunos muito grande, né? Nossa, você mora num circo? Como é que é morar num circo? Havia muitas perguntas? Sim, e perguntas às vezes que, né, o circo tem uma coisa, não sei se é mística, né, mas as crianças, vocês dormem tudo junto, o que vocês comem, né? Parece brincadeira, mas não é. As pessoas não têm ideia de como é o Como se dia a a dia, gente né? fosse bem diferente mesmo, né? Bom, a gente tem algumas imagens do circo. Fala pra gente quais são as atrações que o seu circo traz a cada apresentação. Que tipos de atrações são essas? A gente é um circo clássico, né? Com espetáculo de variedades, palhaços, malabarista. Essas imagens que estão aparecendo aí são imagens da infância, eu e meu irmão, né? Gente pelo Circo Vostok, Circo Moscou. Então, você vê, a gente brincava no fundo do circo, né? A gente crescia na época no meio dos animais, né, que existiam nos circos. Então, e até hoje a gente carrega no nosso circo, circo da minha família, essa coisa de ter o palhaço, malabarista, equilibrista, o Globo da Morte, as acrobacias, né? São as atrações clássicas de um circo. São as atrações clássicas de um circo. Você, né? por exemplo, passou por outros circos até fazer, construir, digamos assim, o Sim. circo da sua família. Sim. Minha mãe era artista, né? Ela fazia o número de força capilar, se pendurava pelos cabelos. Meu pai sempre foi técnico de circo, era o capataz do circo, né? E os circos, por temporada, você precisa contratar atrações diferentes, né? Então a gente está sempre circulando. Então a gente morou em quase todos os circos do Brasil, né? Até ter o nosso circo. Então a gente passou por muitos circos e por várias modalidades. Como é que foi esse período da mudança de um circo, de uma outra pessoa? Como é que surgiu essa ideia de montar o circo de vocês, da sua família? É um desafio, né? É um desafio que até hoje, porque assim, uma coisa é você ser artista, se preocupar com o seu número, né? Outra coisa é você se preocupar com a gestão de um circo, né? Fazer um circo funcionar. Porque não é só saber fazer malabarismo e saber montar lona, né? Você precisa dialogar com todo o entorno seja do poder público, seja proprietários de áreas particulares, propaganda. Fazer o circo funcionar não é fácil, não. Ou seja, o malabarismo é um pouquinho diferente do que você faz ali no picadeiro, né? Sim. O que é mais difícil de administrar tudo isso? São muitas pessoas, tem questão de pagamento, aluguel de terreno, regularização, autorizações. O que é o mais difícil desse teu dia a dia, Ramon? Bom, eu acho que muito difícil é você trazer o público, né? Porque você, nos dias atuais, onde as crianças, as famílias estão com celular, que você tem ali uma série de entretenimento na tela, para você tirar uma família de dentro da casa para ir viver uma experiência no circo é um desafio para a gente, né? Porque a gente tenta bater nisso. Olha, é um encontro familiar, sai um pouquinho da tela, vem para o circo ver um espetáculo ao vivo, sem corte, sem edição, o talento humano, né? E aí a gente depende de questões do clima, tempo. Se chove, a sessão é muito fraca, se o tempo tá bom, melhora. Tá num terreno bem localizado para que a pessoa se sinta tranquila de ir até o circo. Tem todos esses desafios. Mas também tem a vantagem dessa tecnologia também na parte da divulgação, né? O marketing funciona e chega a mais pessoas quando você consegue usar essas ferramentas a favor do circo, né? A gente procura fazer, né? Mas uma coisa que ainda funciona muito pra gente é o carro de som na rua, o panfleto, né? Eu não sei se isso mexe com a memória da pessoa, mas quando você dá o panfleto do circo com os artistas, né? O carro na rua, hoje tem espetáculo, hoje tem alegria, 8 da noite, né? Ainda funciona bastante. Principalmente nas cidades pequenas, né? Onde todo mundo, o boca a boca funciona muito mais, né? Exato, exatamente. No caso de uma cidade como São Paulo, Ramon, conseguir um terreno bem localizado e com um preço justo é um desafio, né? É um malabarismo, digamos assim. É difícil. Às vezes tem alguma demolição de algum imóvel antigo, não sei,
e fica uma área livre por um tempo, né? Então existe um processo até conseguir as autorizações de construção, de engenharia, aquele terreno fica ocioso, então às vezes a gente consegue montar o circo ali por um mês naquele terreno. Áreas públicas são cada vez mais difíceis de conseguir numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Porque toda área pública vira alguma Uma praça, utilidade, um uma parque, alguma praça, uma coisa. escola. Mas é isso, é desafio, né? Dentro de um parque, por exemplo, você poderia fazer a apresentação ou é mais difícil? Isso seria um desejo muito grande, né? O que acontece é que a gente vive da bilheteria, né? Então o circo tem que cobrar o ingresso. E a partir do momento que ele cobra o ingresso, ele é visto como uma atividade comercial, né? E aí um parque público tem algumas questões que ele não pode ter uma exploração comercial dependendo de que tipo de parque é. Mas é um desejo nosso de um dia a gente conseguir. Porque no parque ali tem o vendedor ambulante que vende uma água de coco, ele, né? E o circo também trabalha no ingresso um preço popular, é o modo de vida, né? Então a gente, vamos fazer uma contrapartida. Eu dou 5.000 ingressos para as crianças escolares do entorno, eu faço minha temporada para isso. Então a gente vem tentando, ainda não conseguimos, né? Mas quem sabe um dia. O circo vive da bilheteria, mas não existem apoiadores, patrocinadores, empresas privadas que podem apoiar um circo? Existem. Existem, inclusive, né, do próprio governo, editais do governo federal, estadual, municipal, editais de cultura, que a gente inscreve projetos. Obviamente que é uma concorrência, são projetos esporádicos, né? Mas muitos lugares que chega, a gente consegue apoio. Então, normalmente a gente consegue a empresa de internet local, que fornece internet, a gente consegue apoio para pintar o circo, material elétrico. Vira e mexe, a gente consegue uns apoios assim. Patrocínio grande faz muito tempo que eu não O vejo. patrocínio é um pouco mais complicado, exige mais termos, né, no contrato. Uma parceria com a prefeitura ou com o poder público funciona dessa mesma maneira? Há prefeituras que apoiam esse circo ou não? Sim, muitas prefeituras apoiam, né? Tem prefeituras que têm áreas de evento na cidade, então que seria uma coisa interessante, que cada prefeitura tivesse uma área de evento, seja ali para fazer a quermesse da cidade, o encontro festivo da cidade, que conseguisse montar o circo ali por um período com água, luz, mas existem cidades sim. Vocês têm um cronograma, um calendário de apresentações? Você faz uma programação com uma certa antecedência para saber quais cidades você vai na sequência? E tem a questão que você falou do clima. Tem lugares que chove mais naquele período que você tenta evitar. E aí, como é que funciona essa logística? A gente tenta fazer esse calendário, né? Muitas vezes é difícil porque eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Então, quando que é o aniversário da cidade, quando tem a festa da uva, a festa do morango, a festa de peão. Então, a gente procura evitar essas datas, né? E muitas vezes você precisa mudar a sua rota no meio, isso é muito comum. Você normalmente vai quando não está acontecendo a festa na cidade, porque você dividiria esse público? Normalmente, pensando numa cidade menor, a própria prefeitura não permite, né? Ele vê como talvez uma concorrência de público, né? Mesmo que seja um público diferente, né? Ramon, na tua opinião, o que o deputado estadual de São Paulo, o que a Alesp, os legisladores aqui do estado, poderiam fazer para facilitar a vida não só do artista, mas da pessoa como você, que administra o circo? Eu acho que a primeira coisa é ver o circo como uma atividade cultural, um modo de vida que não é um evento, né? Por que eu digo isso? Um evento, às vezes, você faz um evento específico que se aluga som, luz, aluga estrutura e aí exige uma série de documentos. O circo é a mesma estrutura, só que muda de lugar. Então, por exemplo, se eu conseguisse hoje fazer uma documentação, uma pasta de documentos, um AVCB, as ART, todos os documentos com a validade de 1 ano. Claro, se eu mudar a estrutura do meu circo, eu comunico, mas
Cada vez que a gente muda, a gente precisa fazer uma série de documentos. E às vezes esses documentos têm um prazo, né? E quando esse prazo é um pouco maior, às vezes eu estou com o circo parado uma semana, 2 semanas, né? Então acho que se a gente conseguisse fazer um documento atendendo todas as regras dos corpos de bombeiros e demais autoridades, do CREA, um documento com uma validade maior seria bacana. Eu acho que o circo poderia ter áreas do estado que existem esses terrenos, que a gente tivesse autorização para trabalhar, mesmo cobrando ingresso, porque eu acho que 98% do funcionamento do circo é da bilheteria, né? Raras vezes a gente tem algum edital que dá um apoio, né? A gente faz uma contrapartida. Eu acho que leis, né, para atender a criança da escola que viesse talvez da Secretaria de Estado de Educação, o aluno chegou, o sistema tem ali um campo que ele, aluno de circo, ele insere sem a mãe ter que fazer contato com a Secretaria de Estado, o atendimento à saúde, né? São questões que eu acho que talvez uma conversa interna a gente conseguiria melhorar e facilitar a vida de quem vive no fundo do circo, né? Você citou a tecnologia agora há pouco tempo. Como trazer, como se atualizar em tempos tão digitais, com tantas mídias, com tantas telas, como trazer o circo para que ele faça, para que ele seja atraente, não só para as crianças, mas também para os adultos, para as famílias em geral? Eu participei de uns eventos, né, de indústria criativa, de cultura criativa, onde eu tive contato com alguns programadores, criadores de jogos, desses aplicativos, né? O circo é um desafio muito grande, né? Existem hoje circos tecnológicos, né? A gente tem no Brasil e no mundo circos que utilizam dessa tecnologia. Só que para circos menores, como o da minha família, isso é muito caro ainda, né? A gente não consegue inserir essa tecnologia dentro do circo. Então a gente trabalha com a prerrogativa de que o nosso circo é o circo clássico, né? Que reúne a família para assistir o nosso espetáculo. Normalmente, a gente acaba chamando a atenção da criança, mas os pais gostam muito, né? E quando eles entram no circo, o circo tem um cheiro, né? O cheiro da pipoca, o cheiro da serragem, o cheiro da lona, que isso mexe com a memória afetiva, né? Então, eu acho que os adultos gostam bastante A também. gente volta no tempo quando entra no circo, né? Volta no tempo. A gente estava conversando sobre a questão dos animais antes de começar. Hoje não é permitido ter nenhum tipo de animal no circo. Não, aqui na América os circos não tem mais bicho, né? Antigamente tinha os animais. Na Europa ainda tem. Europa e leste europeu tem bastante animais em circo ainda, mas aqui no Brasil não mais. Quanto isso influenciou no tamanho das apresentações e, consequentemente, no retorno do público, o fato de não ter mais animais? Muita gente é a favor, né, de não ter mais animais por conta de maus tratos, enfim, de várias condições que alguns animais viviam antigamente. Quanto isso impactou e como você teve que se reinventar para trazer atrações atrativas sem os animais? Bom, existem as pessoas que são super contra os animais em circo, né? Porque elas têm uma consciência. Existem pessoas que iam no circo só para ver os animais, né? Então, quando você colocava lá na frente do circo um elefante, os leões, os tigres, os macacos, tinha gente que ficava o dia todo ali observando aqueles bichos, né? E à noite iam para assistir os animais, né? Então, quando você tira os animais do circo, você deixa de ter esse atrativo, né? Imagina, você passava ali, pô, que é isso, um elefante, né? Chamava atenção já, pô, quero ver o elefante, né? Hoje a gente acabou meio que um circo do tamanho do nosso, por exemplo, a gente traz muitas atrações da televisão, né? A gente faz parceria, traz... Então a gente acabou meio que substituindo. Mas circos maiores, hoje fazem musicais, tem atrações radicais, né? Os circos grandes tem o Globo da Morte e aquelas motos que voam por cima do globo.
Então eles acabaram substituindo essas atrações, né? E quanto mais elaborada, mais cara, né, essa atração, porque Sim. você precisa de mais gente, mais equipamento, mais questões de segurança, né, porque motos voando já envolve uma segurança um pouco mais complexa, né? Com certeza, com certeza. Qual que é a atração que mais chama a atenção no seu circo? O nosso circo tem um grupo muito jovem de acrobatas, né? Meu irmão deu aula há 18 anos numa escola de circo, projeto social de Guarulhos. Então a gente pega os artistas que saem dessa escola de circo, então a gente consegue ter um grupo de acróbatas muito jovens, né? Então meu irmão faz umas criações de acrobacias e isso acho que acaba sendo o nosso diferencial, chama bastante atenção, né? Um grupo jovem de artistas e fazendo acrobacias. E aí, ao longo desse dia a dia no circo, vocês estão constantemente se aperfeiçoando, treinando. Vocês conseguem fazer, por exemplo, cursos fora para ter mais conhecimentos diferentes do aquele do dia a dia? Como é que funciona? Durante uma temporada você tem o dia, por exemplo, para fazer um curso, para fazer uma outra atividade e à noite é a apresentação? Sim, exatamente. A gente mesmo, como faz muitos anos que a gente não sai do estado de São Paulo, e a gente chega no máximo a 200 quilômetros, né? Então a gente está sempre próximo da capital. Fiz o mestrado na Unifesp, fiz um MBA, né? As outras pessoas também têm estudado, um estuda educação física, cada um vai para uma área. Então a gente tem conseguido conciliar assim o Tem circo. trazido bastante conhecimento para dentro do seu circo, né? Sim, e o que é necessário, né? Sim. Ramon, qual que é a referência de circo que você vê hoje? Que fala, um dia eu quero chegar nesse nível, nesse estilo de apresentação. A gente citou o Cirque du Soleil, que é um circo enorme, que tem várias apresentações ao redor do mundo. Tem algum circo ou alguma atividade que te inspira a chegar lá um dia? Pra gente, pra minha família, assim, meu irmão principalmente, que o meu irmão que é o que dirige a parte artística, estética do circo, é o Circo Tiani, né? Circo Tiani, que nasceu aqui no estado, na cidade de Jacareí, hoje está em turnê, acho que em Honduras, né? Ele está fazendo o Caribe ali. O Tiani roda, né? O que a gente muda de uma cidade para outra, o Tiani muda de país, né? É um circo bem tradicional, né, o Tiani? Sim, Bem sim. antigo, né? Sim. O artista circense, ele é devidamente reconhecido pelo trabalho que faz? Hoje eu acho que a gente precisaria de mais reconhecimento, né? Porque assim, às vezes você fica meio apagado, só que quando você vai para a apresentação do circo, as pessoas falam, né? Por exemplo, você não sei quantos anos você não vai no circo? Muitos anos. Quando você vai no circo, você fala assim, pô, por que eu não vim antes, não trouxe minha família antes? Pô, os caras são bacanas, olha o que ele faz, olha, né? Hoje a gente, além do terreno, a gente corre atrás de público, né? A concorrência está grande. Se a gente tivesse mais público, acho que a gente conseguia viver de uma forma melhor. O que você espera do seu circo para daqui para frente? Qual que é o seu objetivo? Bom, eu espero que a gente consiga se manter aí nos mundos atuais, né? Melhorar a estrutura para receber o público com mais conforto, mais segurança, né? E é essa evolução, acho que estrutural mesmo. Qual a importância das apresentações circenses, do público em geral, de todas as atividades feitas no circo, essas atividades artísticas, para a contribuição da cultura no país, para se desenvolver, para se divulgar a nossa cultura brasileira dentro do circo? Bom, se você sai para a maioria das cidades no estado, não tem um teatro, não tem uma casa de espetáculo, não tem nada. O primeiro contato das artes cênicas que uma criança tem, às vezes, uma família, é com o circo. No circo a gente leva atrações da música, atrações da televisão. Então o circo é um espetáculo ao vivo, né? Eu acho que essa contribuição de ser itinerante, a gente faz um trabalho que as outras artes cênicas às vezes não conseguem fazer, por exemplo. Ramon, para quem está nos assistindo agora, você quer deixar um convite para que as pessoas vão conhecer o seu circo? Como é que elas entram em contato? Como é que elas sabem onde vocês estão se apresentando? Bom, o Circo Marambio tem a página nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, é Circo Marambio. Você encontra lá a nossa programação. Mas eu convido a vocês que sempre prestigiem o circo que estiver na sua cidade. Seja o circo que for, o tamanho que for, vá conhecer o circo.
Tenho certeza que você vai se divertir e vai curtir bastante. Ramon, muito sucesso para você e para o seu circo, para sua família. Obrigado pela tua presença, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Obrigado vocês por nos receber. Obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo. Até mais.